Olá pessoal, aqui estou eu de novo, mais uma vez, para conversar um pouco com vocês sobre a vida, né? E sobretudo sobre o amor de Deus por todos nós. Primeiro eu quero agradecer a Deus, nosso Deus maravilhoso, por mais essa oportunidade que Ele concede a mim, a você, por meio da tecnologia, desse humilde vídeo, da gente compartilhar um pouco da sua palavra e do que a gente vê, observa, pensa e tenta viver. Meu nome é Trajano Leal e conhecido na rede social como Trajano de Deus Leal. Moro em Patos, no sertão da Paraíba, e quero dizer que estou muito alegre em ter essa oportunidade que Deus nos dá de poder compartilhar com vocês o que sinto em meu coração e o que vivo no dia a dia, o que vejo para observar. Principalmente analisar com vocês, meditar com vocês a palavra do Senhor. E por falar em Deus, por falar no Senhor, a gente tem visto aí que a humanidade aparentemente está perdida, sem rumo, muitos são os conflitos no mundo inteiro. Há muita doença, mas sobretudo há muita inversão de valores, muita corrupção, muita dor, muito sofrimento, muita miséria, até guerras usando o nome de Deus em vão, a gente tem verificado. Isso é lamentável, isso é triste. E como eu ia dizendo, por falar em Deus, como é que anda a sua relação com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A sua comunhão? Melhor ainda, você tem aberto a porta de sua vida para Jesus Cristo? Muitas vezes dizemos que colocamos nossa vida nas mãos do Pai, mas não entregamos por completo, né? Infelizmente, e na realidade, a gente mantém a porta fechada para o Espírito Santo, e isso é grave, porque eu tenho dito a vocês, não vou cansar de dizer, em todas as mensagens, em todas as vezes que a gente se encontra, seja por uma mensagem de áudio, seja por mensagem de vídeo, como agora, de que nós somos o templo do Espírito Santo, que Jesus Cristo está dentro de você, dentro de mim, dentro do próximo, e que é necessário que a gente o acorde. E esse acordar que eu falo tem a ver com abertura, que a gente se abra para Jesus Cristo, que a gente o busque, que a gente o procure, que a gente o invoque, que a gente se apresente e busque uma comunhão com Ele. E por sermos o templo do Espírito Santo, nós temos essa necessidade, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele só pode fazer verdadeiramente morada em nós se nós recebermos Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus diz lá em João 14, 25, 26, mais ou menos o seguinte: estas coisas vos tenho falado estando ainda convosco, mas o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha, que bênção. Ou seja, quando a gente recebe Jesus como Senhor de nossa vida, né? Como a gente recebe Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor absoluto de nossa vida, o Espírito Santo, o mesmo que estava em Jesus, ele vem e faz morada em nós. E não se iluda, nós temos duas opções. A dualidade aparece em tudo na vida: o amor e o ódio, o certo e o errado, a noite e o dia. E aqui também, quando se trata de porta, que já que eu estou perguntando a vocês, que vocês abriram a porta do coração para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos duas opções. Ou nós abrimos a porta por completo para Ele, ou nós vamos manter aí uma pequena porta fechada, e esse é o grande erro de muita gente na humanidade, que é a porta do nosso coração. Se, meu irmão e minha irmã, você não abrir a porta por completo, e eu espero que isso não aconteça, e não deixar Jesus entrar por inteiro em seu coração, em todos os aspectos da sua vida, em todas as circunstâncias de sua vida, pode ser que ele não possa agir em determinadas situações
e em determinados pontos da sua vida também. Está entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele é gentil, né? Ele não invadirá nenhuma parte de sua vida sem que você não deixe entrar. Ele não vai invadir porque você não deixa ele entrar. Não. Ele não é intrometido. Ele é respeitoso e é, sobretudo, educado e amoroso. Minha irmã, meu irmão, eu quero, já neste início, falar com vocês a respeito de nossas vidas, né? Ela é efêmera, ela é transitória, é temporária, todo mundo sabe disso. Um dia todos nós vamos morrer. Essa é a nossa realidade, né? Nós não nascemos para semente, é um adágio popular muito conhecido. Todos nós vamos morrer, mas dia menos dia o nosso dia chegará. Nós seremos chamados para a morada eterna. E é muito comum a gente observar alguma pessoa, quando vê uma criança que se tornou adulta, dizer: meu Deus do céu, como eu estou velho. Não é verdade? Como eu estou velho, como a vida e o tempo passa rápido. Eu mesmo, um dia desse, me peguei assim, nessa situação. Recebi a visita de minha irmã e minha irmã, lógico, trouxe os meus sobrinhos. Eu vi todos eles nascerem, né? Coincidentemente, providencialmente, eu estava lá na casa dela em João Pessoa, quando eles nasceram, no dia que eles nasceram. Inclusive o nome de dois fui eu que dei, né? Mateus e Miguel, tirei da Bíblia. Minha irmã pediu para mim dar uma sugestão, e eu dei a sugestão e ela catou. Enfim, e eles vieram agora com minha irmã, e o mais velho está da minha altura, né? E eu me peguei com essa expressão, porque na verdade a vida passa rápido, o tempo passa rápido. E eu já estou aí com uns 49 anos de idade, né? Chegando aos 50, meio século de vida, me vi com essa expressão nos lábios, né? E meditando sobre isso. Caríssimos de Deus, no mundo há muita gente, né, que jamais escutou nada de Jesus. Isso me preocupa, né? Essas pessoas, elas elas estão sem rumos, estão perdidas, sem orientação, andando sem direção, né? Elas estão lá no íntimo de seus corações, elas estão bradando, na verdade, por ajuda, por auxílio, por apoio, buscando um abrigo, né? Querem ser acolhidas, né? Estão carentes, muito carentes, porque não conheceu Jesus, não conheceu o amor, não foram amadas de verdade ainda, né? E elas estão carentes, elas precisam de ajuda, precisam de amparo, precisam de proteção, sabe? Elas não sabem, na verdade, o que desesperam no dia de amanhã. Elas não têm perspectiva nenhuma de futuro. Na verdade, são pessoas desesperançadas, né? Elas não têm esperança, né? E meu irmão, minha irmã, quantos estão nessa situação? Milhares de pessoas, é verdade, pode acreditar. Elas vivem essa situação terrível e ainda não terem tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus, ou se ouviu falar de ainda não ter se encontrado com Jesus, não ter ainda aberto a porta do seu coração para que Jesus entrasse e ceasse com ele, para que o Espírito Santo viesse fazer morada dentro deles, né? Há quanta amargura eu fico imaginando, quanto medo, quantos sofrimentos essas pessoas não vivem em seus dias a dia, né? Quantas não estão morrendo, e isso eu me pego pensando quase que diariamente. Quantas pessoas não morrem no mundo hoje sem nosso amado Jesus Cristo em suas vidas, né? Aos olhos humanos pode parecer bobagem, até besteira o que eu estou dizendo, essa minha preocupação, mas meu irmão, é porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, somos frágeis e pecadores, pode ser até besteira, porque é impossível saber de cada coração, não é verdade? Pessoas morrem diariamente, milhares delas no mundo inteiro, sem conhecer Jesus. Mas uma coisa eu garanto a vocês, Deus conhece todos eles, um por um. Deus conhece, sabe? As suas vidas, os seus corações, né? E Jesus diz, né, em uma determinada ocasião, que pode uma mãe esquecer de seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de ti,
né? O nosso Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano é para ser realizado aqui, né? Ele tem um plano para cada um de nós. Deus, ele nos olha, ele nos observa desde a hora que a gente deita a que se levanta, ou vice-versa, desde a hora que a gente se levanta a que se deita, né? Ele está observando o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa postura, né? Ele está ali nos acompanhando em todos os momentos. Se engana quem pensa que está só, né? A pessoa pode até não ter ouvido falar de Jesus, mas Jesus está olhando para ela, Deus está olhando para ela diuturnamente. Deus conhece o coração, Ele é o Criador, Ele que criou a todos nós, não é? E Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça e no corpo, porque muita gente, quando fala de fio de cabelo, só se lembra da cabeça, mas nós temos cabelo no corpo inteiro, não é? E Ele sabe quantos nós temos, não é? Quão maravilhoso é o nosso Deus, não é? Quão maravilhoso, espetacular o nosso Deus. Você já parou, por exemplo, hoje, ou em algum momento de sua vida, para tentar escutar a voz do Senhor, né? Essa é uma segunda pergunta que eu estou colocando nessa reflexão que estamos fazendo, porque talvez essa correria louca do dia a dia, você nunca tenha parado para ouvir a voz do Senhor. Que tal começar agora? Que tal começar hoje, né? Escolher um momento do seu dia para tentar silenciar o seu coração e tentar ouvir a voz do Senhor dentro de você. Você vai gostar dessa experiência, né? Na vida a gente vivencia várias provações, né? Que nos desenvolvem, que nos amadurecem, né? Problemas, obstáculos, circunstâncias da vida que, na verdade, quando bem observadas e com fé, elas vão contribuir para o nosso desenvolvimento e para o nosso amadurecimento. Mas é necessário que estejamos em comunhão com Deus, para que possamos ver o problema como ele realmente é, e não como a gente pinta, né? A gente cresce, né, nessas situações, a gente fica mais forte, mais preparado ou não, né? Por isso que eu perguntei, você já parou para ouvir Deus hoje? Para escutar o que o Senhor quer dizer hoje? É importante se ter essa comunhão todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, eu já disse em outras mensagens, que a gente invoque a presença dele em nossa vida, desde o momento que a gente acorda até a hora em que vamos dormir. Ele é o nosso companheiro, o nosso amigo. Ele caminha conosco nessa estrada que nos conduz à vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, não tem outro, né? E, meu irmão e minha irmã, na vida muitas portas se fecham, muitas portas se abrem, não é? Olha só que interessante, portas se fecham, portas se abrem. Quantas portas não se abriram para você até hoje, mas também quantas portas não foram fechadas, na verdade. E é tão ruim quando uma porta é fechada, e é tão bom quando uma porta se abre, né? Quase todo mundo, eu acredito, sabe o que é uma porta, tenho certeza absoluta, plena convicção disso. E existem muitas portas, né? Grandes, pequenas, largas, estreitas, novas, velhas, simples, sofisticadas, né? Eletrônicas, que são abertas por computador. Há portas que se abrem com uma simples chave comum. A porta de minha casa é assim, né? Há portas que se abrem mediante a digitação de um número, de um código de acesso, de uma senha, ainda mais sofisticadas do que essa, mais elaboradas, que se abrem mediante o emprego da impressão digital num sensor, ou mais ainda, muitos de vocês acredito que já viram em alguma série americana, em algum filme, aquelas que se abrem ao colocar o olho diante de uma câmera, né, como essa que eu estou falando com vocês, que identifica, veja só, a íris do olho. Enfim, né, são muitas as portas, né? Uma porta, contudo, é sempre uma porta. E aí, para que ela serve? Ora, ela indica a entrada que dá acesso a algum lugar e permite a saída também. Há delas que a gente entra e sai pela mesma porta, mas enfim, ela indica a entrada e a saída de algum lugar, né? Porta também significa no nosso dia a dia, e eu creio que vocês vão concordar comigo, a solução de algum problema, né? De alguma coisa. Quantas vezes, né, eu, você, a gente não já viu alguém rezando ou pedindo orações a você, pedindo a mim? Muita gente me pede no WhatsApp, no Facebook, às vezes me ligam. Ainda hoje uma amiga pediu para mim
retornar uma ligação para ela, que disse que quer tirar umas dúvidas, precisa conversar comigo. Eu vou ligar para ela com certeza. E geralmente diz: Senhor, abre uma porta para minha filha que está desempregada, né? Abre a porta do emprego para ela. Ah, Senhor, abre a porta da cura para meu irmão que está doente. Ah, Senhor, abre a porta da sobriedade para meu marido que bebe muito, liberta ele, Senhor, abre essa porta, Senhor. Enfim, a porta, ela é o desejo mais íntimo, às vezes, da solução de um problema no coração de uma pessoa, né? E que move a fé de muita gente. Mas, interessante, é uma porta, né? Que ela é muito complexa, muito complicada, mais complicada até do que essas que eu falei, da íris do olho, da senha, do código de acesso, do computador e etc. Muito mais complicada do que essas que tem esse sistema de segurança. E a respeito dela, nosso amado Jesus Cristo, ele diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, né? Meu irmão, imagina a honra. Para pensar um minutinho aí. Imagina a honra que é você, né, saber que Jesus bate em sua porta, né? É como uma visita, como minha irmã que veio com meus sobrinhos me visitar, né, um amigo, um vizinho, né? Mas Jesus é um privilégio, é uma bênção, é uma graça, né? É uma maravilha, sabe? E você parar para pensar que Jesus bate em sua porta, infelizmente, e com certeza, com plena convicção eu digo isso, essa é a porta mais complexa, mais complicada de todas as portas que há no mundo, que há na humanidade. Na maioria das pessoas, ela não abre com facilidade para nosso Senhor Jesus Cristo. E a realidade aí do que a gente tem visto no dia a dia, da inversão de valores, de corrupção, de miséria, de sofrimento, de morte, enfim, de tudo que não presta, é uma prova disso, né? É a falta de comunhão com Deus, as pessoas terem Deus em suas vidas, abrir a porta para Jesus entrar e o Espírito Santo fazer morada, né? Ela, na maioria das vezes, ela está trancada para Jesus. E na passagem em Apocalipse, por exemplo, Jesus, quando falou, ele se dirigiu para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era morna, nem era quente nem era fria, né? E ela tinha uma fachada de ser rica, de ser próspera. Mas meu irmão, minha irmã, quanta ilusão. Para Deus, para Jesus Cristo, ela não passava de, segundo Jesus, miserável, pobre, cega e nua, né? Está lá em Apocalipse, né? E por que isso? Porque a porta dela estava fechada para Jesus. Há tanta gente aí com dinheiro, com riqueza, com poder, e se iludindo com tudo isso, mas que é pobre, é miserável, né? É cego e está nu, né? Está nu, porque o tesouro, que é aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? Jesus Cristo deixa isso bem claro. O tesouro maior, meu irmão, a maior riqueza que um ser humano pode ter é Jesus Cristo, é Deus dentro de si, é o Espírito Santo fazendo morada em seu coração. Não há nada mais precioso do que isso, né? E o Senhor, o Salvador, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, está do lado de fora, como estava lá na Odisseia, está do lado de fora batendo, sem ser recebido. Ele está batendo na porta do seu coração. Você já abriu para ele hoje, como eu perguntei no início? Como anda a sua relação com Jesus? Como anda a sua comunhão com Jesus, né? É importante saber que Jesus te ama. Jesus ama o homem, Jesus ama a humanidade. Mas infelizmente o homem, a humanidade, ela teima, ela insiste em deixar Jesus do lado de fora, do mesmo jeito que a igreja de Laodiceia deixou, né? Tem uma história muito conhecida de um pintor famoso, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar dessa história, né? E que eu vou recontar aqui para vocês. Ela fala de um pintor muito ilustre, como já falei, que convidou as autoridades e o povo em geral para assistir a exposição de sua mais bela obra, de sua principal obra, do seu quadro mais precioso, né? E
A peça artística no dia lá estava coberta com um pano de veludo. As pessoas haviam chegado já há algum tempo e aguardavam lá, junto com as autoridades, muito ansiosas, o descerramento da cobertura para poder, de fato, apreciar a tão falada obra de arte desse ilustre, famoso pintor. O pintor, como todo artista, né, atrasou um pouco, mas chegou e foi cumprimentado com aplausos, né, e se dirigiu imediatamente para onde estava o quadro e puxou o pano. E aí, meu irmão, apareceu o quadro mais belo que alguém podia ver, né? E esse quadro, ele representava Jesus diante de uma porta, desejando falar com alguém ou entrar que estava naquela casa, ou até entrar naquela casa, né? O quadro era simplesmente maravilhoso, espetacular. A imagem de Jesus Cristo parecia ter vida. Sabe aquelas obras de arte que a gente olha assim e pensa que você vai andando dentro de casa e diz, não, está olhando para mim. Está olhando para mim, existe muito quadro assim. Só que lá parecia que estava vivo mesmo. Então todos aplaudiram lá o pintor com muita ênfase, né, por sua obra. Mas lá no meio de tudinho sempre tinha um observador que se levantou, um crítico, e disse, ei, tem um erro aí, tem uma falha aí nessa obra, ela não é perfeita. E todo mundo ficou ansioso, querendo saber que falha era essa, inclusive o pintor. E foi indagou a ele, mas o que é que está de errado com minha obra? Ele disse, precisamente o erro está na porta, né? E faltava uma fechadura na porta. Esse era o erro. Ela não tinha fechadura. E, então, se não tinha fechadura, como é que alguém ia abrir essa porta para Jesus entrar? Então, o pintor, muito sábio, né, o homem de Deus, ele explicou para esse crítico e para todas as pessoas que estavam curiosas de saber o que ele ia dizer, que no quadro dele, aquela porta representava o coração do homem, e que o coração do homem só tem chave e só pode ser aberto por dentro, nunca por fora, entendeu? Você já abriu seu coração para Jesus hoje? Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele tem o poder de abrir qualquer porta. Diz a Bíblia que a igreja lá de Filadélfia, também, se não me engano é Apocalipse, só que é 3:7, Jesus Cristo disse o seguinte, disse, sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí ele já disse tudo, né? Sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. No entanto, o que é que a gente percebe? A gente sabe, é a certeza absoluta, é que em relação à porta do coração, Jesus é muito gentil, é igual o Espírito Santo. Ele é educado, ele não é intrometido. Ele bate e espera, bate e espera. Ele bate e espera, pacientemente. Ele respeita, ele não invade, ele é educado e paciente, muito paciente. Ele espera que a pessoa abra, permita que ele entre, né? Convide ele para entrar. Ele também não faz como os meninos que batem e sai correndo, não. Ele poderia fazer uso de sua onipotência, como eu disse, mas não. Ele nem faz como os meninos, ele bate e fica lá esperando, como está batendo até hoje na porta de muitos que não abrem, mas ele não vai embora não, ele continua batendo, ele não desiste, ele persiste. Perseverança é outro nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele poderia fazer uso de sua onipotência e arrombar qualquer porta, do mais duro coração humano, que existem muitos por aí afora. Mas ele não faz isso, não fez e nunca fará, sabe? Ele bate e espera, tá aí, toque, esperando que a pessoa abra o coração para ele. Muitas vezes ele espera ouvir de dentro a voz do interior, lá da alma do homem, do mais profundo do íntimo do homem, do coração do homem, disposto a abrir-lhe a porta. Mas muitas vezes, infelizmente, a gente tem certeza disso, isso não acontece. Diante do bater de Jesus, ante a porta do coração, há dois tipos de pessoas, né? É a dualidade, dia, noite, ódio, amor, enfim, eu acho que eu já falei sobre isso. E são as que abrem e as que não abrem, né? Aos que ouvem a voz do Senhor e as que, sabendo que é Ele, o deixam bater e bater sem ao menos dar um pouco de atenção, né? Tem o que abre e o que não abre, não tem mais do que isso, só são essas duas classes, as que abrem a porta para Jesus e as que não abrem. É muito triste saber que há alguém do lado de fora,
Muito triste saber, como eu falei no início, que muitas pessoas morrem sem conhecer Jesus, sequer ter conhecido ouvir falar de Jesus, é muito triste, né? E mais triste ainda é a gente saber que há alguém do lado de fora e que a gente não deixa entrar, né? Como é triste a gente ver tantos homens e tantas mulheres deixando Jesus do lado de fora de suas vidas. Logo Jesus que sofreu, né, na cruz por mim, por você, foi humilhado, moído, chicoteado, cuspido, enfim, sofreu muito até morrer na cruz pelos nossos pecados. E mesmo assim a humanidade, mesmo diante de tanto sofrimento que a gente tem visto aí, de tanta injustiça, de tanta dor, de tanta miséria, doença, corrupção, mesmo assim escuta Jesus batendo a porta e não abre. Deixa ele, o bom pastor, o Senhor do lado de fora. E o resultado é o que a gente está vendo aí, diuturnamente. Mas graças a Deus, como eu disse agora há pouco, também há aqueles que escutam e abrem a porta do coração para Jesus. E para esses, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Né? Que bênção, que glória, que graça, né, meu irmão? Que maravilha receber Jesus e tê-lo, né, como convidado de honra, ceando em sua casa, ceando em minha casa, ceando em nossa casa. E sabe quem é isso aí? Um exemplo clássico é aquele ladrão. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Um deles, em um dos últimos atos de sua vida, porque também morreu lá, foi abrir a porta do seu coração para Jesus. E foi que Jesus disse a ele: em verdade eu digo que ainda hoje estarás no paraíso comigo. Meu irmão, que bênção, que glória. Ali, ladrão, você sabe que naquela época matava. Ele conta a história, se você for ler na sua Bíblia, a parábola do bom samaritano, você vai ver que o ladrão, ele matava quem ele roubava. Então esse homem provavelmente deve ter até matado, né, e roubado muitas pessoas. Mas só pelo fato de ter aberto o seu coração para Jesus, ter acreditado em Jesus, ele ganhou a salvação. E naquele mesmo dia, segundo Jesus Cristo, né, ele entrou no paraíso com o rei. Meu irmão, o que aceita Cristo e vai morar com ele no céu é esse. Agora, quem não abre a porta permitindo Jesus entrar, esse está perdido. Essa é a realidade. Ele está perdido, sabe? Está sem rumo, sem eira nem beira, como costumamos dizer aqui na Paraíba, no sertão, né, no nosso querido estado que eu tanto amo. Está perdido e principalmente ele está sendo ingrato com Deus. E a ingratidão é um pecado horrível, né? Ele prefere cear com o pecado, né, ter a companhia do pecado, ter a companhia do inimigo, do pai da mentira, do mundo, satisfazer a carne, né, ir para a perdição eterna, do que abrir a porta e aceitar Jesus Cristo. Eu não entendo porque muitas pessoas não aceitam Jesus, ter uma vida de status sem Jesus. Será que é isso que elas têm medo? Elas preferem ter uma vida de status do que andar com Jesus, né, do que aceitar Jesus, né? Elas preferem ser reconhecidas pelos homens, né, momentaneamente, transitoriamente, efemeramente, como eu já falei no início da mensagem, do que aceitar Jesus e abrir a porta de Jesus Cristo e ter Jesus como companhia, né? Eu gosto muito do exemplo de Zaqueu. Zaqueu era pequenininho, né? Eu acho que você já leu sobre essa passagem, e soube que Jesus ia passar perto da casa dele e ele correu, não quis conversa não, saiu abrindo o espaço, subiu numa árvore lá, porque ele era baixinho, não tinha como ver que as pessoas altas ficavam na frente, era muita gente. Ele subiu numa árvore lá, no pé de pau, como a gente diz aqui na Paraíba, e para ver Jesus. E Jesus viu o esforço dele, o esforço de procurar, de querer ver, de buscar, de querer encontrar Jesus, que falta em muita gente hoje em dia. A gente vê nesse exemplo de Zaqueu. Zaqueu correu, subiu numa árvore, resolveu até o problema de estatura dele, arriscando a vida e subindo numa árvore para ver Jesus. E Jesus, sabendo disso, que Jesus conhece o coração, e a partir do momento que a gente abre ele lá, entra lá dentro, Jesus desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou para a tua casa. E naquele dia a salvação entrou na casa de Zaqueu. E naquele dia a vida de Zaqueu e da família de Zaqueu foi transformada. E por intermédio de Zaqueu e de sua família,
que foram transformados. Muitas pessoas também foram, muitas pessoas foram abençoadas e agraciadas com a palavra do Senhor. A vida mudou de rumo, meu irmão. Houve uma transformação. Do mesmo jeito é comigo, é com você, com qualquer um que faz isso, que busca, que procura, que abre a porta do coração, que deixa Jesus entrar. Pode ter certeza disso, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, algo novo começa a acontecer. Há uma verdadeira revolução, é uma guinada de 360 graus em nosso íntimo e em nosso coração, e tudo é transformado para nos proporcionar momentos de alegria e felicidade. Isso quer dizer que não teremos problema? Não. Estarei mentindo se dissesse a você. Até parece que aparece mais problema ainda. Parece que o inimigo ataca com a metralha. Ele estava tirando de revólver. Quando a gente abre a porta para Jesus, que aceita Jesus, ele vem com a metralhadora. Só que a bala, a munição dele já não tem mais como nos atingir, porque nós temos o escudo, a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, e o próprio Jesus Cristo, a quem invocamos diuturnamente para caminharmos conosco. E aí, por intermédio do Espírito Santo, que faz morada em nós a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, a gente tem um discernimento, a tranquilidade e a sabedoria para resolver todo e qualquer problema que surge em nossa vida e para ultrapassar todo e qualquer obstáculo. Está entendendo, meu irmão? Como é maravilhoso aceitar Jesus Cristo? Agora, imagine aí Jesus batendo na porta do seu coração e você abrindo. Imagine o sorriso de Jesus para você e o seu sorriso para ele. Né? Imagine o seu abraço em Jesus, a alegria de recebê-lo e tê-lo em sua vida, sabe? De cear com ele. Os dias vão ficar mais atraentes, o sol parece brilhar, né, com mais intensidade. A gente passa a reparar mais o brilho das estrelas do que a escuridão da noite, apesar de que a escuridão da noite também é bonita, né? O lamento de ontem se transforma em alegria, em felicidade, em ânimo, em vigor, em entusiasmo, né? A murmuração se transforma em verdadeiros salmos de adoração e louvor ao Senhor. Experimente. Você já ouviu o Senhor hoje? Você já abriu a porta do seu coração para Jesus Cristo? Como é que anda a sua relação com Ele? Você já invocou a presença do Senhor na tua vida hoje? Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. A hora é agora. O dia é hoje. Não vos preocupeis com filhos, comer, beber, vestir, etc. Está lá em Mateus 5. Né? Se eu não me engano, é Mateus 5. Não, Mateus 5 são as bem-aventuranças. Enfim, meu irmão e minha irmã, você tem aberto a porta para que nosso Senhor Jesus Cristo entre em sua vida? Eu retorno a lhe perguntar. Muitas vezes a gente diz, né, que sim, que colocamos nossa vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, mas não, a gente muitas vezes não entrega por completo, né? A gente na realidade sempre deixa uma portinha lá fechada, e pior que sempre é a portinha do coração que é a mais importante, que é a mostarda. Se tiver de fé com uma semente de mostarda, que é a menor semente do mundo, conseguirás tudo e dirás aquele monte: sai daí, arranca daí, vai para lá e vai. Entendeu? Teu coração é essa pequena porta que Jesus quer entrar. Desde o início da história da humanidade é onde o nosso Senhor Jesus Cristo quer estar, e Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. E o que é acordar Jesus que está dentro de você? É abrir para que Ele realmente, verdadeiramente esteja em seu coração. Por isso que eu digo que a gente diz que entregou, mas deixa uma portinha fechada. Jesus está dentro de tu, mas tu não abre o teu coração para Ele, ou eu. Então a gente não está fazendo nada, porque é o principal, é a principal porta que Ele quer estar, é o nosso coração. E aí sim, o Espírito Santo virá fazer morada conosco. Lá em Jesus, em João, ele deixa isso bem claro, né? Recapitulando o início da mensagem, 14, 25, 26, se eu não me engano. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o consolador, o orientador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, todas são todas, né? E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Experimente abrir a porta do seu coração, se você não abriu ainda, para Jesus Cristo. Converse com Ele, você já conversou com Ele hoje. Principalmente, escute-o, silencie o seu coração e escuta a voz de Deus dentro de ti. Meu irmão e minha irmã, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não canso de dizer isso a você, sabe? Mas Ele só pode fazer morada em nós, como eu acabei de dizer,
se nós recebermos Jesus Cristo em nossas vidas. Cristo, nesse momento, está aí, batendo a porta do seu coração. Agora, nesse instante. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria presente. Eu sou um com você que está assistindo esse vídeo, ou vocês, né? São milhares de pessoas, eu tenho certeza disso. Pelo menos, só em uma rede social minha tem 5 mil que tem acesso pelo menos ao vídeo. Então, ele está entre nós, ele está aqui, ele está presente. Se você quer agora, nesse instante, se você ainda não aceitou, ou se aceitou, mas ainda não abriu a porta do coração, quer abrir a porta do seu coração agora, ou aceitar Jesus Cristo, ore comigo. Ore para o Senhor. Vamos nos apresentar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, aqui estou eu, junto com esse irmão e essa irmã, me apresentando diante de Ti, Senhor. Primeiro que tudo, para Te agradecer pela vida, Te agradecer por tudo que o Senhor faz e ainda fará por todos nós, porque queremos ser gratos. E agora, Senhor, também, nós sabemos que transgredimos as Suas leis e que nossos pecados têm nos separado de Ti. Então, realmente, Senhor, nós sentimos muito. Agora, nós queremos afastar da nossa vida o pecado e queremos nos aproximar do Senhor. Eu creio que Teu Filho Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Sim, Pai, nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos e que hoje, agora, nesse instante, está ouvindo, escutando a nossa oração, né? E nós queremos convidá-lo, Jesus Cristo, para o Senhor vir morar dentro da gente, para o Senhor entrar em nosso coração, para o Senhor vir viver conosco, sim, Jesus, para o Senhor ser o Senhor da nossa vida e reinar em nosso coração de hoje em diante por toda a eternidade. E por favor, envia o Espírito Santo para nos orientar e assim nos ajudar a obedecer ao Senhor, a viver de acordo com a Sua vontade. Sim, pelo resto de nossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que lhe pedimos agora, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Sim, tende piedade e misericórdia. E vem, Senhor Jesus, vem habitar em todos nós. Amém. Assim seja. Meu irmão e minha irmã, como é bom abrir a porta do nosso coração, de nossa casa e de nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. E ter ainda como prêmio o Espírito Santo morando dentro da gente. Pense nisso. Pense nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e sempre. E que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo brilhe cada vez mais em seus corações, assim como brilha no meu. Amor, paz e bem sempre. Até a próxima. Um forte abraço desse seu amigo, Esdras Trajano de Deus Leal. Muito obrigado.